Olá, turma! E aí, tudo bem? Bom, hoje vamos para a nossa segunda aula de arquivo, ainda dentro do módulo de secretariado. E o assunto de hoje vai ser sobre métodos de arquivamento, tá? A gente vai dar uma passada nos métodos de arquivamento que são mais utilizados. As formas de organizar os documentos, os arquivos que a empresa possui. O primeiro método é o método alfabético, que ele é muito indicado para cadastros, arquivos de cartões de visita, formulários, etc. Esse é um método bem simples e popular. A ideia é você juntar dentro de uma pasta todos os arquivos e documentos relativos a uma empresa ou uma pessoa, tá? Algumas notas importantes sobre esse método de arquivamento. Primeiro, quando as pastas ficam cheias, vocês podem dividi-las em períodos, separando por mês. Então, se for um caso de um arquivo que tenha uma frequência muito grande de receber documentos, pode valer a pena ter a pasta daquela empresa ou daquela pessoa de meses diferentes. Tá? E a gente vai passar aqui pelo método vou mostrar rapidinho já como é que vai ficar a cara dessa pasta. Outra nota, arrumar os documentos de tal modo que os papéis de data mais recente fiquem em cima. Isso facilitará a localização deles e evitará mexer nos mais velhos inutilmente. Isso é muito importante, tá, gente? Sempre arquivar os documentos mais novos primeiro. O que é mais recente tem mais importância. E colocar as pastas em ordem alfabética. Isso aparentemente é fácil, mas na prática não é tão aplicado assim. E aí qualquer erro pequeno pode gerar um atraso muito grande. Então, num arquivo com muitas pastas, muitos documentos, é sempre importante colocar em ordem alfabética, porque é um critério, é uma forma que todo mundo conhece de organização, tá? E quais são as vantagens desse método? Bom, ele é um método direto quanto à localização e não necessita de nenhum índice, né? Porque está na cara que é um método alfabético. Ele é rápido, então a localização dos documentos pode ser feita de forma imediata, pela sua facilidade de acesso e manipulação. Ele é fácil de, de manejar, né? Então, tem bastante simplicidade no manejo, no arranjo das pastas e guias. É econômico, porque necessita de pequenas quantidades de acessórios, basicamente pasta, caneta, etiqueta. E permite o manuseio por qualquer pessoa com o mínimo de instrução. A pessoa tem que saber só ler para conseguir manusear bem esse tipo de arquivo. Desvantagem, ele é limitado, porque depende da expansão do número de gavetas. Então, se você tem um limite, se você tem muita coisa para arquivar, mas tem um limite de espaço, isso pode ser um problema para você utilizar esse método. E ele possibilita o arquivamento errado, porque as pessoas confundem a ordem alfabética, né? E aí, quando isso acontece, pode causar um problemão. Então, tem que estar atento a isso. E aí, vamos lá. Esse método, ele tem duas formas, né? Duas regras de classificação. Tem a classificação alfabética para nomes próprios, nomes de pessoas, e tem a regra de classificação para nomes de empresas. Tá? E aí, dentro de cada um desses grupos de regras, existem várias regras que eu vou passando aqui com calma para vocês, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar depois no WhatsApp. Bom, primeira regra é sempre dividir um nome em unidades de arquivamento. Cada palavra ou abreviatura que faz parte do nome da pessoa é uma unidade de arquivamento. Então, cada parte do nome vai ser uma base para ordenação alfabética. Seguindo essa ordem, a primeira unidade é o último sobrenome, seguido por vírgula. A segunda unidade, o pré-nome. E a terceira unidade, os sobrenomes que a pessoa tiver, tá? Prenome é o nome próprio da pessoa. E o nome do meio também, tá? Vamos lá. Segunda regra, considere todas as unidades de arquivamento e todas as letras de cada unidade. Então, na hora de classificar, na hora de organizar, vocês vão levar em consideração todas as unidades e todas as regras de cada uma das unidades. Utilize a vírgula para indicar inversão, isto é, o último sobrenome está em primeiro lugar.
As partículas de com apóstrofe de, das, do, dos, não são consideradas unidades de arquivamento e devem ser anexadas na mesma unidade que a palavra anterior, tá? Como vocês podem ver aqui nesse último exemplo do Renato. Beleza? Então tem aqui, ó, a listinha de nomes próprios e a forma como eles são divididos. Então, Roberto Diniz, a primeira unidade é o último sobrenome dele, Diniz, e a segunda unidade é o primeiro nome dele, tá? Carlos D'Andrade. Então, D'Andrade é a primeira unidade, Carlos é a primeira. Aqui o Milton S. Muniz, como o S não está especificado o que é, ele entrou junto com o Milton S. Se você soubesse qual era o nome, ele entraria aqui na terceira unidade. Aí ficou Muniz, primeira unidade, vírgula, Milton S. Renato da Silva Lopes, Lopes, vírgula, Renato da, porque o da, ele sempre entra junto da unidade anterior, né, do nome anterior, e depois o Silva. E aí, como é que fica a classificação em ordem alfabética desses nomes daqui? Primeiro, D'Andrade, Carlos, Diniz, Roberto, Lopes, Renato da Silva e Muniz. Então, se vocês tiverem que organizar arquivos dessas pessoas, vocês irão criar uma pasta para cada um desses nomes. Dentro dessa, a pasta vai ter esse nome aqui, que está escrito aqui, e dentro de cada uma dessas pastas, vocês vão colocar as informações, os documentos, né, que fizerem sentido estar dentro daquela pasta, e as pastas elas vão ficar organizadas nessa ordem no arquivo também. Outra regra. Ao classificar nomes estrangeiros que possuam prefixo, preposição ou artigo escritas com a inicial maiúscula, de, del, de lá, de, von, mc ou, coloque estas palavras como pertencentes à mesma unidade da palavra posterior, isto é, elas não devem ser separadas. Tá? E nomes com apóstrofo são considerados uma palavra só. Exemplos, Santana. Então, aqui, ó, Luísa Martins D'Angelo. O D'Angelo, que é o D com apóstrofe, ele está junto com a palavra posterior, que é, no caso, o último sobrenome. Então, entrou aqui na primeira unidade. Mesma coisa aqui, o Onei, eu acho que é assim que fala. Então, tá aqui o O com apóstrofe na primeira unidade, né, que é o último sobrenome, e o Kim na segunda. D Penedo. Esse D Penedo entrou aqui junto com o D, entrou junto com Penedo nessa primeira unidade. Beleza, gente? E isso segue esse padrão nas outras linhas também, tá? Então, é importante ter um conhecimento de que essas palavrinhas, na verdade, elas são preposições estrangeiras e não um outro nome, tá? Então, isso é bom gravar essas palavrinhas daqui para sempre usar dessa forma, sempre usar com a palavra posterior. Aí aqui tem todos esses nomes, né? As formas de classificação, separação aqui. Primeira unidade é o último sobrenome, segunda unidade é o primeiro nome e a terceira unidade é o sobrenome do meio, se houver, tá? E aqui tá como fica essa classificação em ordem alfabética. Percebe, gente, que primeiro sempre vem o sobrenome, tá? E aí você vai falar, mas tá aqui De Penedo e depois Del Rey, porque o que importa mesmo é essa palavra que vem depois, tá? Que a gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá, quinta regra. Quando um sobrenome é composto de substantivo e adjetivo, constitui uma única unidade. Nomes como Santa, Santo e São também seguem essa regra. Então, quando é um sobrenome composto, como, por exemplo, Castelo Branco, Monte Verde, Santa Paula, Vila Rica, isso aí é bem regional, né? Também é uma classificação de sobrenome estrangeiro. E aí é bom perguntar ou dar uma pesquisada. Não são tantos nomes que possuem essa característica de ser composto. Então, é algo que exige uma atençãozinha de vocês, tá? Aí aqui de novo vem como fica a classificação em ordem alfabética.
Regra 6. Sobrenomes ligados por hífen constituem uma única unidade de arquivamento e não devem ser separados. Então, tá aqui o nome Heitor Villa-Lobos com hífen, Villa-Lobos fica junto na mesma unidade. Regra 7. Para classificar nomes acompanhados de títulos, deve-se escrever o título entre parênteses após a palavra da última unidade. Os títulos funcionam apenas como elementos de identificação nos casos de pessoas com nomes idênticos. Então, aqui tem um caso, tipo, aqui está o doutor, aqui está o padre, o coronel, tá vendo? Ele vai sempre junto da última unidade, tá? Não é necessariamente após o nome, é sempre após a última unidade, conforme a separação. Regra 8. Para classificar nomes acompanhados de títulos e apresentados apenas em parte, sobrenome ou prenome, você deve registrá-los na ordem direta, sem inversão, porém não se usa vírgula. Então, tá aqui, por exemplo, Princesa Fiona, Rainha Elizabeth, Cardeal Arcoverde, Príncipe Roberto. Tá vendo que só tem um nome, não tem sobrenome? Então, você vai usar da mesma forma, a mesma ordem e sem vírgula, tá? E aí, aqui, essa classificação, né, no caso, esse título, ele é utilizado na ordem, na hora de fazer essa classificação alfabética, tá? Continuando, regra 9. Para palavras que indicam grau de parentesco, como filho, júnior, neto, sobrinho, etc., pertencem à mesma unidade do último sobrenome, mas não são consideradas na ordenação alfabética. Essas palavras funcionam apenas como elementos de identificação. Então, aqui conforme o exemplo, Camargo Júnior. O Júnior entrou junto da unidade, mas na hora de organizar, ele não vai fazer diferença. Tá? Então, coloca sempre aqui, sobrinho, neto, filho, júnior. Eu acho que não tem nenhum outro exemplo além desses. Eles vão sempre aqui juntinho com o último nome, o último sobrenome da pessoa. E aí, na hora de escrever, fica aqui também juntinho. Camargo Júnior, vírgula, o primeiro nome e o segundo, se for o caso. E agora a gente entra nas regras de classificação para nomes de empresas, tá? Bom, primeira regra, os nomes de razões sociais entram sempre na forma direta. Então, não existe aquela inversão igual tinha com o nome, que primeiro vinha o sobrenome, vírgula e aquela ordem. Não, aqui segue essa ordem diretona mesmo. Organizações Leon Limitada, primeira unidade organizações, segunda unidade Leon, terceira limitada. Vai diretão. Bem mais fácil, né, gente? Segunda regra, as palavras abaixo, mesmo estando presentes em nomes de empresa, não são consideradas na ordenação alfabética, pois não são consideradas unidades de arquivamento. Artigos definidos no singular ou plural, preposição, quando presentes no meio do nome, e as partículas de, le, lá e der. Então, tem aqui, por exemplo, na classificação... desculpa, essa aqui era outra regra, vou corrigir antes de mandar para vocês. Regra 3. Na classificação, os números constantes de nomes de empresa são considerados como se fossem escritos por extensos. Então, isso é bem legal. Você vê aqui, por exemplo, 2 irmãos, esse 2 aqui, na hora de organizar, fazer essa classificação alfabética, você imagina aqui que está escrito 2 por extenso, tá? Então, aqui, ó, tá vendo na classificação? Primeiro, credifácil, porque esse A aqui ele não conta para classificação. Aí 2 irmãos, você imagina esse 2 aqui como se fosse por extenso. Esportista, Fernandes, o loja entra, como a gente viu lá na primeira regra para empresas. Então, lojas faz parte do nome completo. Palácio dos Cristais e qualidade aqui por último, tá? Esse primeiro artigo, ele não entra na classificação. Outro método de classificação, método por assunto. Aqui, o documento ele é arquivado considerando o assunto que os caracteriza. Esse método ele é implantado da seguinte forma. Primeiro, você elabora uma relação dos assuntos principais a partir do tipo de atividade desenvolvida pela empresa. E aí você vai subdividir cada assunto principal em assuntos específicos.
Os assuntos básicos são classificados em ordem alfabética rigorosa e os assuntos específicos classificados em ordem alfabética em cada assunto principal. É um pouco mais complexo, né? Você está vendo, do que o alfabético. Bom, algumas notas importantes. É importante ressaltar que arquivar por assunto é mais fácil do que arquivar por nomes. Será? Não pareceu para mim. Empresas que fabricam uma grande variedade de produtos consideram este método mais adequado às suas necessidades. Segunda nota, é preciso saber bem a designação dos assuntos para poder arquivar a correspondência diária. É necessário um bom conhecimento dos assuntos e dos termos comerciais da correspondência diária da empresa. Terceiro, se receber um documento que só pode ser enviado por nome, arquive-o na ordem alfabética, de modo que cada nome se torne a designação de um assunto. Então, para você poder arquivar nesse método por assunto, a primeira coisa a ser definida é quais são os assuntos, né? De que forma esses documentos serão agrupados. Aqui já tem uma dica inicial, né? Que é você subdividir. Primeiro, dividir a partir da atividade principal da empresa, depois subdividir cada assunto principal em assuntos específicos. Então, vamos supor que é uma loja. Aí você pode dividir por exemplo, estoque, vendas, manutenção e funcionários. E aí, dentro de cada um desses assuntos, você vai dividir mais ainda em assuntos específicos. E aí, cada documentação que vier vai entrar dentro de um desses arquivos e organizado em ordem alfabética. A organização em ordem alfabética, ela sempre vai fazer parte, mas aí pode ser uma ordem alfabética direta, para facilitar encontrar esse documento, tá? Então, aqui um exemplo. Quais são os assuntos? Lubrificantes e combustíveis, metais, pessoal. Aí aqui tem divisão de forma mais específica. Dentro de lubrificantes e combustíveis, entrou a divisão de gasolina e óleo. Então, aqui vai entrar todos os documentos relativos à gasolina e aqui todos os relativos a óleo. Mesma coisa aqui, metais. Bronze, ouro e prata. Aqui entra tudo relacionado a bronze, aqui ouro e aqui prata. Pessoal, currículo e recrutamento e seleção. Aqui entram todos os documentos de currículo e aqui de recrutamento e seleção, tá? Então, a ideia, a maior dificuldade nesse tipo nesse método de arquivamento é justamente definir quais são os assuntos. Isso precisa ser feito com bastante calma, tá? Para que os documentos sejam encontrados posteriormente, senão não adianta de nada. Método cronológico. Aqui, a documentação ela é ordenada tendo por base as datas. E aí pode ser data de emissão, de recepção, de fabricação e etc. Essa data ela precisa ser pré-definida, tá, gente? Então, quando for utilizar esse método cronológico, é sempre bom saber qual é a ordem cronológica importante. É muito utilizado nos departamentos de contabilidade, crédito e cobrança e outros de caráter financeiro, porque controla datas de pagamento, entre outros. Critérios de classificação: meses, quinzenas, série de 10 dias, semanas, dias. Quando esse tipo de método é utilizado? Quando a quantidade do material a ser arquivado é pequena e quando é possível conhecer pelo menos aproximadamente as datas. Então, um departamento de cobrança pode usar esse método para organizar, para arquivar os boletos de pagamento, por exemplo. Aí faz muito sentido você saber o que foi pago no determinado mês ou o que foi recebido num determinado mês. Método geográfico. Esse método é indicado para empresas que mantêm contato em outras regiões. A base para esse método é a divisão geográfica, isto é, considera-se, em primeiro lugar, o local de procedência do documento. São classificados por regiões geográficas, países, estados, cidades, bairros, etc. Ele é muito utilizado em áreas de vendas. O arquivo é organizado por regiões, considerando-se a... E isso aqui saiu errado, gente, desculpa, tá? Vai considerando-se, aí vai para cá. Considerando-se as regiões, tá? Considerando-se a divisão geográfica do país. É aberta uma pasta para cada cidade ou estado, dentro dela, em ordem alfabética, são separadas as sub-regiões daquela cidade ou estado. Entenderam? A ideia é, você vai pegar uma divisão geográfica do país. Imagina,
uma empresa que tem um departamento de vendas nacional. Então, vai ter um arquivo para cada região do país: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E aí, dentro de cada dessas regiões, isso aí pode ser dividido de forma mais ampla. Aí divide por estado, divide por região entre estado, tá? Então, esse agrupamento ele vai ser de acordo com o local, de acordo com aquela sub-região que fizer sentido para o negócio. E aí, sempre dentro dessa pasta, que pode ser de um estado ou de uma cidade, toda a documentação lá vai estar em ordem alfabética. E essas pastas, elas também são organizadas em ordem alfabética, para facilitar a localização. Eu vou corrigir isso aqui antes de mandar para vocês. Método numérico. Esse método ele é muito indicado para bibliotecas, desenhos técnicos e etc. Tá? Ele é um método indireto e, assim, ele necessita de um índice remissivo, ordenado alfabeticamente para arquivamento ou localização de documento. O método ele prevê 3 etapas. A primeira etapa são os assuntos principais divididos em números de 100 em 100. Aí aqui tem um exemplo, tá? Onde 100 é administração, 200 aluguel, 300 compras. Segunda etapa, vem a primeira subdivisão de cada grupo, que aí vai ser, cada uma dessas subdivisões, elas vão receber os números de 10 em 10. Então, aqui, imaginando que o 200 é o aluguel, 210 vai ser o aluguel de apartamento, 220 de casas. E a terceira etapa são as próximas divisões, as segundas divisões, que aí pode ser de número de 1 em 1. Então, tem aqui 200, aluguel, né, que é a primeira etapa. A primeira parte, você vai separar os assuntos de 100 em 100. Aí, depois, vai fazer a primeira divisão dentro de um assunto e depois a segunda subdivisão. A primeira subdivisão, ela vai ser ordenada de 10 em 10. A segunda subdivisão, de 1 em 1. Quais são as principais vantagens do método numérico, tá? Menor número de arquivamentos errados, porque é mais fácil ler números do que letras. Permite o sigilo para localizar no documento. Então, se a pessoa que for pegar o documento, ela não puder ou não precisar saber do que se trata, você só vai falar um número para ela, ela vai conseguir encontrar. Capacidade de expansão ilimitada, porque é possível, você tem muitos números, né, possíveis para fazer esse índice. É claro que é a expansão do índice, ainda vai ter alimentação geográfica. E o índice é uma relação dos nomes e endereços ou assuntos. Então, o índice ele é bem livre, né? Você pode colocar o índice de acordo com o que fizer mais sentido para você. Se, sei lá, você tem uma variedade muito grande de nomes, aí o método alfabético não vai fazer não vai fazer tanto sentido usar, porque ele vai gerar uma quantidade de divisões muito grande, uma quantidade de pastas muito grande. Aqui você consegue agrupar todos os nomes por um determinado critério e dar um número para eles. Desvantagem. É indireto no arquivamento e na busca de documentos. Precisa de um índice remissivo. É necessário dupla pesquisa no índice e no arquivo. É difícil a utilização de uma pasta diversas, porque abre possibilidades para muitos tipos de documentos diferentes. E a sua instalação, ela tem um custo mais caro porque precisa de mais horas, né? Precisa de mais pessoas envolvidas para desenvolver esse tipo de arquivo. Bom, lembre-se que ter um arquivo em ordem é essencial para evitar problemas. Para que possamos ter um arquivo de fácil manuseio, é importante seguirmos as seguintes dicas. Primeiro, padronização. Item vital para garantir produtividade e qualidade. Pastas e etiquetas iguais para os mesmos temas. Estilos claros, padrão inclusive nos tipos de letras usadas. Rotule pastas, gavetas e armários com etiquetas de boa qualidade. Então, sempre que possível, padronize, tá? A mesma pessoa para escrever as mesmas coisas. Vai etiquetar? De preferência, faça no computador, sempre com a mesma fonte, sempre usando a mesma cor, tá? Porque isso ajuda na organização, fica mais bonito visualmente também. Planejamento. Separe toda a papelada e documentação previamente.
Deixe tudo separado por clipes, com indicações claras do local destinado para o arquivo. Tá? Então, não é para você pegar um documento e querer arquivar. Separa tudo que você vai arquivar antes e separe toda a documentação antes de colocar, antes de guardar no arquivo a qual aquela documentação ela é destinada. Regularidade. Não deixe acumular a papelada. O acúmulo de papéis sem arquivo aumenta o risco de perdas e conturba o ambiente, deixa tudo bagunçado e é péssimo para a produtividade. Tamanhos. Evite sobrecarregar pastas de forma que elas mal possam ser arquivadas. Procure não manter pastas muito cheias, tá? É preciso ter atenção a isso. Tanto a quantidade de documentos nas pastas, nos armários, nas gavetas, nas caixas. Atualização. Descubra um sistema de atualização de tal forma que você possa periodicamente fazer uma limpeza e não sobrecarregar o arquivo. Veja se há papéis cujo conteúdo está no computador e, portanto, dependendo do caso, ele é desnecessário. Então, é preciso criar um processo de atualização dos documentos. Esse processo pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo da atividade da empresa, tá? Bom, aqui nós terminamos a aula de métodos de arquivamento. Vamos para os exercícios. Primeiro, do que se trata o método geográfico e onde ele é mais utilizado? Segundo, o que significa classificar uma correspondência? Terceiro, o que é a unidade de arquivamento? Aí essa aqui é a múltipla escolha. Quarto, faça a classificação dos nomes por unidade de arquivamento e, em seguida, a classificação alfabética, tá? Então, aqui vocês vão ver que tem pessoas e empresas. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é separar esses dois. E depois, vocês vão colocar cada um dos nomes, vai dividir nas respectivas unidades. E, por último, colocar em ordem, tá? Qual vai ser a ordem desses nomes. Beleza, gente? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Um beijo enorme para vocês e excelente semana, tá? Tchau, tchau.